Eu estava aqui pensando uma coisa e queria trocar uma ideia com vocês, que é a seguinte: eu acredito que muita gente aqui do canal é da mesma geração que eu, ou uma geração próxima à minha. Eu nasci em 1972, então eu tô com 52 anos, apesar de eu achar que eu tô ainda na minha cabeça ali na década entre 30 e 40 anos. Mas enfim, o que eu quero falar é que a minha relação com meu pai, com os meus pais, é muito diferente da relação que eu tenho hoje com o meu filho. E penso que isso não é uma exceção, tá? Hoje eu entendo e percebo, por experiência própria, as relações entre pais e filhos muito mais próximas mesmo, no sentido de ambos terem gostos em comum, compartilharem, de certa maneira, hábitos e gostos em comum, algo que era inviável na minha geração com o meu pai. Eu sempre tive o meu pai como uma figura de autoridade, né? A gente não tinha uma relação tão, como é que eu vou dizer, tão aberta assim, sabe? E muito pela geração como ele foi criado e a forma como ele me criou. Algo que é diferente hoje em dia. Eu sempre tive uma relação muito próxima com o Matias e muito aberta, com o Matias mais aberta do que eu tive com o meu próprio pai. Penso que o Matias tem uma relação comigo muito mais aberta, de poder falar coisas para mim que eu não me sentia à vontade de falar com o meu pai. Mas isso também passa pelo fato, por exemplo, de a nossa relação ser sempre muito próxima, muito intensa. A minha relação com meu pai foi muito intensa e muito próxima também, mas não compartilhando isso que tem ao redor aqui. Música, quadrinhos, filmes, séries, games, não compartilhando a cultura pop. Eu entendo que a cultura pop tem um papel muito importante nessa aproximação que hoje em dia eu sinto que pais e filhos têm de forma maior do que a que eu tive com o meu pai, que faleceu lá em 2015. Isso passa por mim, em primeiro lugar. Tinha um termo que era usado nos anos 80, anos 90, que classificava as pessoas adultas que continuam consumindo produtos teoricamente feitos para adolescentes, classificava essas pessoas como kiduts, que eram os garotos adultos. Cara, eu sempre consumi música e quadrinhos, séries e filmes e games e livros desde que eu me entendo por gente. Então eu leio quadrinhos desde a minha adolescência, assim como eu consumo música desde a minha adolescência. Então o Matias, quando ele chegou ao mundo em 2008, ele já chegou num ambiente de colecionismo, com muitos livros, com muitos CDs, com muitos quadrinhos, com muitos DVDs, com muitos filmes, e sempre teve isso aqui em casa à disposição, entendeu? Quando eu era pequeno, eu gostava muito de Kiss, gostava muito de AC/DC, gostava muito de Iron Maiden. Depois foi crescendo, e eu acho natural também, que vai encontrando a sua própria sonoridade, a sua própria persona musical em artistas que ele gosta. Eu nunca forcei ele a gostar de nada, ele me mostra as coisas que ele gosta, daí eu entendo se eu chego à opinião se eu gosto ou não daquilo, mas faz parte da afirmação, inclusive, da pessoa como indivíduo, ela descobrir os seus próprios gostos. Eu lembro que o Matias gostava muito de One Punch Man, que é um mangá que tem aqui em casa ainda, com a coleção dele, e eu nunca fui muito fã de mangá. Eu comecei a me aprofundar em mangá, em animes, por causa dele. Me aprofundar em games, por exemplo, com essa cultura japonesa por causa dele, como o Genshin Impact, que ele adora até hoje. E acredito que algumas coisas eu acabei influenciando ele, por exemplo, esse gosto por quadrinhos, esse gosto por música, esse entendimento de que a música é diferente quando você tem algo tátil nas mãos, sabe? Não só um arquivo de computador, e tudo isso faz com que as distâncias entre a gente diminuem, façam que a distância diminuam entre a gente, entre um pai e um filho. Algo que, por exemplo, eu não tinha muito em comum com o meu pai. Eu até estava conversando com a minha mãe um tempo atrás, para tentar entender de onde veio essa questão da minha relação com a música e com o colecionismo, porque eu me lembro que desde o momento que eu descobri a música lá, um pouco antes do primeiro Rock in Rio, mas principalmente do primeiro Rock in Rio, em 1985, eu sempre entendi a música como algo que era físico, por causa daquela época, tal, mas sempre associada ao colecionismo, a ter os itens, sabe? E era uma coisa que não tinha
não tinha nenhum exemplo específico na minha família. É claro que as famílias nas décadas de 70 e 1980 tinham o aparelho de som, o 3 em 1, era um eletrodoméstico que ficava em posição de destaque, por exemplo, ao lado da TV, na sala de estar e tal, algo que não existe mais hoje em dia. Aqui em casa continua sendo assim, tá? Mas eu não lembro, por exemplo, de ter essa coisa do colecionismo. Tinha uma biblioteca lá quando eu era criança e adolescente, meu pai tinha vários discos de vinil, mas não tanto, assim, tinha um acervo, assim, porque era normal as famílias terem. Eu lembro que o pai, ele tinha ele gostava de uma coleção que saía, não sei nem por qual gravadora, que era Músicas Inesquecíveis, que tinha clássicos, assim, ele gostava de Richard Clayderman, essas coisas e tal. Depois gostava umas coisas de jazz, umas coisas eruditas, gostava dos Três Tenores e tal. Mas tinha isso porque era dessa maneira que se consumia música, né? Não tinha, era uma época para internet, para celular, você não tinha arquivos para você consumir. Então, tipo, eu entendo que eu construí o meu caminho dentro do colecionismo e da paixão mais profunda pela música de uma maneira própria, sem ter alguém influenciando isso, não estão tendo um exemplo próximo a mim, me inspirando para seguir nesse caminho. Em relação, por exemplo, aos gostos que meu pai tinha e aos gostos que eu tinha, eles não eram muito, não se alinhavam muito, assim, sabe? O que o pai gostava de assistir, ou o que ele gostava de ler, ou o que ele gostava de consumir, raramente era algo que eu também estava consumindo ou sentia atração por aquilo, algo que é um pouco bastante diferente do que é com o Matias hoje em dia. Por exemplo, pega uma série como The Last of Us, eu tenho interesse, ele tem interesse em assistir. Stranger Things, ele tem interesse em assistir e eu também tenho interesse em assistir. Alguns quadrinhos aqui em casa, ele tem interesse de ler também, eu também tenho. Por exemplo, Invencível, que acabou de ser lançado pela Panini, tá aqui. Inclusive, é um quadrinho que me atrai e atrai ele também. Então, tipo, esses atalhos, esses elementos acabam aproximando, esses gostos em comum acabam intensificando, tornando mais forte a relação entre pai e filho. Isso não tem nada a ver com uma questão de autoridade, por exemplo, não é uma questão de agora, por ter uma relação mais próxima, os filhos não respeitam mais os pais. Isso é uma bobagem. As pessoas podem chegar à conclusão totalmente equivocada em relação a isso. O respeito aos pais vem da maneira como os filhos são educados, não pela proximidade ou pelo afastamento, entendeu? A figura da autoridade de um pai vem da forma como a criança, o adolescente é educado. Ele entender que ele tem uma figura de autoridade ali que ele precisa respeitar. Algo que o Matias sempre entendeu em toda a sua vida e não foi imposto, foi algo natural, tanto em relação a mim, quanto em relação a Carla, quanto em relação ao padrasto Matias, o Chico. Então, é algo que eu estava pensando aqui e penso que valia um vídeo, porque muita gente aqui do canal vem da mesma geração que eu, tem filhos também, e tenho certeza que também tem essa relação próxima com a cultura pop, e isso acaba sendo uma ponte que aproxima os filhos dos pais dos filhos, e torna essa relação ainda mais mágica, porque a paternidade é algo muito, muito, muito intenso, muito bom, algo que transforma a vida. Não é um mar de rosas, tem as suas questões, tem o seu lado mais cansativo, às vezes, o seu lado preocupado, o seu lado da responsabilidade, você ficar preocupado com o seu filho, mas é algo que transforma a sua vida de maneira tão intensa, e no meu caso, para algo tão melhor, que mesmo tendo essas questões, porque hoje em dia, a questão das redes sociais, tudo colocado como é mágico, é não sei o que, a maternidade, a paternidade, é algo incrível que você precisa viver, é algo incrível, mas tem também as suas questões, não dá para esconder essas questões, mas mesmo assim é algo que mudou profundamente a minha vida e para melhor. Por exemplo, eu não lembro, não é que eu não lembro, eu tenho dificuldade de lembrar como era a minha vida antes de chegar do Matias. Eu mudei profundamente, eu era uma pessoa muito mais um gênio, um pouco mais indomável, podemos dizer assim, mas eu fiquei muito mais sociável, na medida do que eu sou sociável, sabe? Entender as pessoas, de me relacionar melhor com as pessoas, além de muitos outros aspectos. Eu me descobri como pai na minha relação com o Matias, da forma como o Matias nasceu, como ele cresceu, como ele foi criado. Então eu queria trocar essa ideia com vocês, porque eu acho que é um papo que vale a pena e que pode render uma discussão bem legal nos comentários. Então dá like, comenta, inscreva-se no canal e vamos trocar essa ideia. Você que é pai, você que é mãe, acompanha Collector Zoom aqui. Falo de música, falo de quadrinhos, falo de cultura pop, mas também falo de aspectos da vida, e esse aqui é um que
me toca muito, tá? Valeu, obrigado, até.